A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. E antes de nós começarmos a falar sobre o nosso tema, que é um dos temas a qual nós abrimos uma caixinha no Instagram, e aí os irmãos mandaram várias sugestões, e como a Amable trouxe ali, falando que nós iríamos selecionar e preparar, então nós vamos começar a falar sobre esses temas. Mas antes da gente abrir o tema, já vou pedir para você fazer aqueles 3C, curte, comenta, compartilha, não deixe de compartilhar com aquele irmão que também está aprendendo a língua de sinais, não somente da igreja, mas também outro intérprete que você conhece, que também está estudando, que está querendo se aprofundar um pouco mais. Compartilha, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para ele, tanto para vocês também. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que a irmã falou, a pergunta foi exatamente assim: como explicar ao surdo o que é esse sinal? Como que eu explico para o surdo o que é salvação? Esse surdo que não conhece sinal, que não conhece literalmente o que é salvação, o que é salvação do Senhor Jesus. Então, esse vai ser o tema deste episódio. Vamos abrir nossa câmera para apresentar os irmãos que estão conosco. Amável, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Priscila, Alan e a paz do Senhor, irmãos. Alan, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Priscila, Amável, a todos que estão nos acompanhando. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bênção. Então, hoje nós temos um desafio de tentar explicar o que seria a salvação, o que seria esse sinal, né? Nós estávamos conversando antes aqui, se a gente fizer esse sinal para o surdo, que foi a dúvida da intérprete, né? Se um surdo me perguntar o que é, como que eu explico o que é a salvação? E aí nós vamos pensar nesse tema desse episódio como algo além da mensagem do culto. Porque durante o culto, o pastor está pregando, então nós vamos seguir exatamente o que está sendo dito. Mas se um momento que nós tivermos uma oportunidade de estar com o surdo, ou então após o culto, né? Você fez salvação, o culto todo, salvação, e no final ele foi... Mas o que é isso? Então, como é que a gente explica? Então, a gente vai trazer nesse contexto para algo além do culto. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí temos a primeira pergunta. O que seria a salvação? Mas antes da gente entender salvação, a gente tem que entender um pouco sobre o pecado. Não é não, Alan? Fala aí para a gente. Isso mesmo. Isso foi até um tema que levou para que nós realizássemos um mini seminário para surdos e surdos cegos. E o tema central de uma das aulas foi sobre isso. E ali o pastor João, ele apresentou o porquê que nós precisamos ser salvos. E aí ele trouxe uma narrativa desde o pecado original até o arrebatamento, né? Então, antes de a gente explicar sobre o que é a salvação, a gente tem que ter consciência de explicar para o surdo o que é o pecado, né? Não fazer só o sinal de pecado aqui, mas isso ser uma forma mais profunda. Porque quando a gente só faz o sinal de salvação, só o sinal de pecado, isso fica uma tradução literal, né? E a gente tem que, às vezes, sair fora disso para uma coisa mais profunda, né? E aí é o que a gente vai abordar isso ao longo do programa de hoje. Maravilha, até porque quando a gente faz sinal de pecado, o surdo, a comunidade surda em si, a Amable, ela pode trazer isso para a gente melhor, que ela conviveu bastante com muitos surdos, e aí no trabalho a gente sabe como é que é a cultura surda. Quando a gente traz a questão do pecado, parece uma coisa errada, mas o pecado é além do que é o errado. O pecado é o errar o alvo, que é o que a palavra pecado significa, né? E aí, para a gente, agora trazendo... Dentro da cultura surda, o que nós poderíamos exemplificar melhor o pecado? Então, irmãos, o surdo, ele sabe que esse é o sinal, né, de pecado, mas às vezes, igual ela falou, eles não sabem o que é o pecado. Às vezes eles acham que é algo feio, algo ilícito, né, que às vezes a gente tem que especificar mesmo, mas é importante que eles saibam o que é. Exemplo, às vezes eles acreditam que vão ir morar no céu só por serem surdos. Eu já ouvi muitas vezes, vocês já ouviram. Não, é porque eu sou surdo, então com certeza eu vou para o céu. Então eles acham que, ok, eles errarem muitas vezes, mas sendo surdo, uma pessoa surda vai lá para o céu. E às vezes nós que somos ouvintes, né, a gente não acredita, mas
já foi imposto isso. Ah, nossa, tadinho, surdo, que não sei o quê. Então, irmãos, é importante nós explicarmos, ó, o pecado é isso, sim, ilícito, é isso, sim, de errado. E servir ao Senhor é o quê? É acertar o alvo. Exatamente, mostrar Né? até uma separação que Deus Sim. é santo, de que Ele é limpo e Ele não aceita a sujeira, que é o pecado. E é como se fosse um muro que, ele estar sujo, ele não alcança a Deus. Isso aí, exatamente. Você coloca uma barreira, né? É como se o pecado fosse uma barreira que liga o homem a Deus, né? E aí a salvação faz o quê? Você liga, o homem ele se liga a Deus. E ter o reconhecimento também, a consciência também de que há um juízo, né? Sim. A salvação também é do juízo que vem, que o pecado traz sobre nós, né? Porque como a palavra fala, o Espírito Santo tem conversa do pecado, da justiça e do juízo. E a gente está fazendo aqui uma síntese de tudo que se está sobre esse tema para o surdo, mas a gente tem que ter consciência também que o ouvinte também tem essas dúvidas, né? Exatamente. Eu lembro que a gente teve um evento há muitos anos atrás, eu estava começando na Libras, se não me engano foi aqui em Cariacica, e aí o pastor perguntou, quem é Jesus? Alguém conhece, não conhece Jesus? Um grupo levantou a mão, não sabe quem é, né? E aí quando a gente fala de ouvinte, por exemplo, a nossa irmã Vanessa, ela tem familiares que moram na Irlanda e ela tem contato com uma pessoa lá da família dela, que é filipino, se eu não me engano, Sim. que ela não sabe, vocês falam tanto de Jesus, Mas de Deus, quem é? quem é? Entendeu? Então, assim, a nossa mente, a gente tem que estar focado, claro, de facilitar, nosso trabalho é facilitar o entendimento, mas de ter essa consciência também que não é questão do surdo entender, mas também do ouvinte entender. E aí não remeter somente à questão do significado em si, só do sinal e para a palavra. A gente está muito diminuindo o que é a língua de sinais, o que é a mentalidade do surdo, como a Mabi colocou antes que a gente estava aqui preparando a gravação. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, irmãos, a gente sempre dá essa ideia assim, esse é o sinal de salvação. E por quê que é o sinal, né, de salvação? Ou, esse é o sinal de água. Esse é o sinal de água porque o bebedouro era aquele que apertava, então o surdo fez lá o sinal de água. Mas sempre que a gente quer saber o motivo do sinal, epistemologia do sinal, o que significa o sinal, eu estou marginalizando a língua de sinais. É como se a língua de sinais fosse uma língua de deficientes. E não é. A língua de sinais é uma língua que traz a comunicação. Ou uma língua viva, né? Uma língua viva. Ou seja, eu que sou ouvinte, eu converso com eles que são ouvintes. E ok, porque essa é a minha escolha. Na maioria das vezes a gente conversa mais em Libras do que em português, Sim, né? Verdadeiramente. Verdadeiramente. Então, irmãos, às vezes a gente pergunta, esse sinal aqui de salvação no peito, eu não preciso saber, porque a língua é assim. Eu não falo, o sinal a palavra. Eu não faço isso no português, no inglês, no espanhol. E na língua de sinais é a mesma coisa, né? Exatamente. E aí, o Alan falou sobre a questão do juízo. Uma coisa que me fez lembrar foi, uma vez o pastor Luiz Eugênio, num seminário, falou bem assim, se eu não me engano, foi depois do Trombetas e Festa do ano passado. Ele falou bem assim, uma senhora chegou na igreja e ela perguntou, ela falou bem assim, mas eu estou sendo salva do quê? Que vocês tanto falam de salvação. Do que eu estou sendo salvo? Então, é igual o Alan trouxe. Não é... Ele falou sobre o juízo porque nós temos que explicar sobre esse juízo. Né? A salvação é desse juízo, que há um juízo para aqueles... Né? Já há uma condenação para aqueles que não é salvo em Cristo Jesus. Mas é lembrar de que essa dúvida ela é geral. Né? E nós aqui, como intérprete, a gente vai tentar facilitar o máximo possível para compreender que nesse momento no qual nós estamos conversando com o surdo, a gente vai trazer esses elementos que nem os irmãos já trouxeram. Essa salvação aqui é o sinal certo? É certo. A gente está falando aqui na hora do culto. Não vai fazer isso aqui e vai tentar explicar outra coisa? Não. Isso aqui é para um momento à parte. Um momento de estudo, um momento no qual a gente está instruindo o surdo doutrinas ali, que ele precisa entender porque ele ficou com dúvida.
Mas é importante explicar e não questionar do porquê, igual a Mabel trouxe, mas por que tem que ser aqui no peito, não pode ser assim, não pode ser assim, por que tem? Porque a língua de sinais, ela foi, o sinal que foi dado para esta palavra veio disso, lógico, de uma geração passada para cá. Então, ela tem uma história, ela tem uma cultura, ela tem todas umas regras que o próprio português traz, né? Quando a gente estuda o significado das palavras, a gente vai achar. Mas não há necessidade da gente fazer esses questionamentos, porque, como a Mabel já trouxe, a gente acaba marginalizando a língua. Até porque esse ensino aqui não é só para essa salvação da questão do âmbito profético, mas, por exemplo, eu quase me salvei, mas aquele homem, ele me salvou, né? Então, traz esse sentido também. E aí, quando a gente vai explicar conceito para o surdo, e a nossa experiência é essa, a gente pode chegar e botar a conceitualização do que é salvação aqui? Pode. Todos vão entender de forma clara? Nem sempre. Porque o surdo trabalha de forma visual e com exemplo. Quanto mais isso a gente vivencia na prática, que quanto mais exemplos a gente tem, mais claro ele entende o significado. Então, às vezes, o pastor pode estar conceituando a origem da palavra em latim do que é a salvação. Mas você conhece que surdo, fala, rapaz, surdo mal sabe português, como é que eu vou explicar latim para ele? Faz a adaptação naqueles 10, 30 segundos ali, faz uma comparação, como a Bárbara citou, de limpeza, né? De tirar da sujeira do mundo aqui, te tirou do mundo, separar, né? Que a salvação é isso também, nos separarmos do mundo. Então, assim, são estratégias que a gente pode ser usada ao longo de um culto, até porque durante o culto a gente tem um tempo muito curto, porque a tradução do culto ela é simultânea. O pastor, o irmão está falando, o louvor está sendo cantado e a gente está interpretando de forma contínua. Se fosse um período, por exemplo, após o culto, uma assistência, e faz uma interpretação consecutiva, o pastor fala bem assim, fala com ele isso. Aí você para, você tem um tempo para fazer a sua escolha tradutória e fazer a interpretação. Mas no culto, às vezes, a gente tem esse tempo, né? O irmão, às vezes, vem de outra região, acaba o culto, ele tem que ir embora rápido, tem os compromissos dele, né? Nós temos os nossos compromissos de sentar e fazer. E isso acaba sendo um recurso muito bom para a gente, os seminários, né? Que você tem um tempo maior para falar nesses temas. E os intérpretes, os irmãos, devem incentivar os SUS a estarem participando dos seminários. Sim, perfeitamente. Você está falando sobre que nem há um surdo que sabe, a Libra sabe até doutrina, e tem um que não sabe nem o português direito, e é um desafio. Então, me fez lembrar de um seminário ao qual participei lá no Pará. E aí nós estávamos com a surda Gabriela, que a gente conhece, né, da obra, né, e fluente, tanto no português como também na Libras. E aí nós tínhamos uma senhora que estava começando a ir na igreja, e aí ela sabia bem pouquinho Libras. A Késia me chamou, falou, Pri, ela vai ter que ser utilizado muito classificador, porque ela não sabe, ela não conhece muito bem a língua de sinais. Aí reuniu com a equipe, conversou com as meninas da equipe. Perfeito, entendido. No meio da pregação sobre salvação, uma das aulas era sobre salvação, o pastor me traz o significado da palavra pecado, ele fala sobre errar o alvo. E aí, na hora, era eu que estava interpretando, aí eu falei, como é que eu vou explicar errar o alvo para uma surda que não sabe Libras ao mesmo tempo, não tem muito conhecimento de Bíblia, mas eu não posso perder essa informação desse detalhe para a Gabriela também. Porque ela também precisa entender o que significa. Ela tem um conhecimento maior da língua de sinais. E aí foi um desafio. E eu lembro muito pouco do que eu fiz, porque verdadeiramente, quando eu termino de interpretar, já acabou, o que passou, eu não consigo gravar. Mas uma das coisas que eu tentei trazer foi o classificador de mostrar o alvo, e aí pegar uma flecha, e aí mirar e fazer, é como se ele desviasse e fosse para outro lugar. Para a Gabriela ficou entendida, ela entendeu na mesma hora. Ela, entendi. Ela começou a sinalizar, Deus, isso. A outra surda fez assim, o que tem a ver uma flecha com um alvo? E é pecado, né? E aí eu tentei explicar, né? Botei assim, eu fiz assim. Falei, aqui eu fiz céu. Aí céu, comparado, céu. Isso. Contextualiza. Deus, Deus, certo, Deus. Eu quero, eu peguei flecha assim, puxar para mim. Mas como? Aí fiz muro assim,
É isso aqui, ó, pecado. Pecado é o quê? Fiz diversão, mundo, né? Aí a gente vai contextualizando. Sim. Beber, longe, sujo, ruim, mal. Então, nós vamos trazendo essas contextualizações. E é um desafio, entanto, trazer isso em pouco tempo. Igual o Alan falou, no culto a gente não tem muito tempo para isso. Lógico que vai depender de cada intérprete, a habilidade que o intérprete tem. Mas uma coisa que eu quero falar, assim, para os irmãos que foi no seminário de louvor, que eu ouvi a Patrícia ela explicando, e uma coisa que ela disse, assim, que me marcou muito, ela falou assim, meus irmãos, aprendam a técnica, ele estava falando para os instrumentistas, né? Sim. Aprendam a técnica, tenham habilidade na técnica. Nós não estamos falando que a técnica ela vai exceder a graça, mas se você tem habilidade na técnica, você vive a graça muito mais fácil do que você ter que ficar pensando o tempo todo em como fazer. Porque se eles pensam, o instrumentista, fica pensando o tempo todo, a nota é essa, eu tenho que fazer, o Liné estava falando da flauta, a bocadura que eu tenho que fazer é assim, assim, assado. Se você não sabe, você fica tenso, você não presta atenção na melodia, você não presta atenção. Assim na Libras também, se eu fico muito tenso, eu não sei fazer classificador, não sei. Mas se você tem esse domínio, lógico que pela graça o Senhor vai nos ensinando, mas se a gente tem esse domínio, essa prática, a gente pratica, na hora do culto, o Senhor nos dá habilidades a mais para conseguir fazer, né? Querem falar algo? Sim, nós já dissemos isso, que conhecer o público-alvo é importantíssimo. Porque assim, se eu tenho a Gabriela, ou se eu tenho, juntamente com ela, a Ariane, né, que sabe, né, que é fluente, servas experientes, é uma coisa, o que eu fizer tá ótimo. Mas, se eu tenho um surdo que é visitante, a primeira vez que foi no culto, ou não sabe Libras, então, antes de iniciar o culto, eu já tenho que... eu vou falar do Senhor, né? Porque o culto é sempre sobre o Senhor Jesus. Ontem foi muito engraçado, porque eu encontrei uma menininha, né, de 3 anos, que eu dava aula, né, lá para ela, de 0 a 3, e aí ela passou. E aí eu perguntei assim, Liz, e sua aulinha hoje foi sobre o quê? Aí ela, não, tia, foi sobre Jesus. É isso. O culto sempre vai ser sobre o Senhor Jesus. Então, se eu falar do arrebatamento, né, do sofrimento de Jesus, o que eu vou explicar? O que eu vou fazer? E dominando a Libras é mais fácil. Com certeza. E é por isso que a gente fala que as nossas oficinas são maravilhosas. Eu acho que eu nunca fiz um curso como a nossa oficina, nunca. Mas se especializar nas outras áreas, estudar, é muito bom, é muito válido, tem sim que acontecer. Mas a técnica nunca vai exceder o espiritual. Exatamente. E como que a gente alcança isso? Orando, né? Usando os meios de graça e indo ao culto profético, porque lá você vai ter acesso aos louvores, aos dons que vão ser lidos ali. Então, o intérprete já vai começar a se organizar mentalmente para falar, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo. E aí deixa de ser uma tradução, né, para virar uma interpretação, porque você se prepara, você faz a melhor escolha tradutória, né, para aquilo. O contrário, então deixa de ser uma interpretação. Isso. Passa a ser uma tradução. Uma tradução. Isso, obrigado. Sim. Exatamente, glória a Deus. Bom, já tem um tempo que nós não temos o Vamos Praticar, mas hoje nós vamos voltar com ele. Vamos ver alguns sinais específicos? Vamos ver os sinais do louvor, já que nós estamos falando sobre salvação. Vamos ver aquele louvor, você sabe o que é salvação? É sentir uma grande alegria. Então, a gente pode utilizar este louvor para a gente conseguir explicar até um pouquinho o que seria este sinal de salvação. Vamos lá? A paz do Senhor, irmãos. Conforme dito na mesa, nós vamos ver alguns sinais relacionados ao tema salvação. Para podermos fazer o louvor, você sabe o que é salvação? O primeiro sinal é salvação. Então, essa configuração de mão, vindo daqui, como se você estivesse pegando alguém e trazendo para você. Salvação. Sinal de você apontando para a pessoa. Saber, essa configuração de mão na testa e para baixo.
saber, sabe, sentir. Você vai fazer essa garrinha e vai colocar aqui, ó, sentir. Alegria, essa configuração de mão, e vai bater nos ombros, alegria. Como ia chamando alguém pra cima, vamos, alegria. Pecado, essa configuração de mão, e vai bater aqui no peito, ó. Pecado não é coisa boa. Então, ó, sentindo o pecado em você, ele incomoda, ele é ruim. Então, pecado. Solidão, configuração de mão em um e... solidão, triste, sozinho. Passado, o ombro, passado. Jesus, você vai abaixar os 2 dedos, ó, evangelista, e vai colocar um em uma mão e outro na outra mão. Você vai cravar eles em cada mão. Jesus, bem visual, né? Morrer, também um sinal bem visual. Morrer. Cruz, também bem visual. Cruz. Perdão, configuração de mão em Y em cada mão. Vai colocar no peito, no queixo, perdão, e depois no peito, que é onde aqui, ó, tá o pecado, né? Então, perdão. E libertos. Libertos, configuração de mão em S, e vai fazer libertos. Ter, tem, tinha. Vai depender. Tinha, ter, tem, tenho. Louvor. Aqui eu estou de modo direcional, ou seja, colocando para Deus, para Jesus, então, direcional. Mas se eu quero fazer somente vamos cantar louvor, sinal de louvor. Sempre, configuração de mão em V e vai jogar para frente. Sempre. Gratidão. Gratidão. Agora, entregar e coração. Então, você pode fazer entregar coração, também está certo. Vamos agora para o louvor. Você sabe o que é salvação? Uma possível tradução e interpretação em língua de sinais. E aí assistiu, viu, aprendeu, praticou, ó, passou muito rápido, Priscila, não conseguiu compreender, volta lá. Põe no 0,5, uma coisa mais devagar, pega mesmo e pratica. Pratica, igual a Amábile trouxe, né, antes do quadro, falando sobre a necessidade da gente estudar, da gente ter a técnica, mas eu tenho certeza que no momento que você estiver estudando, ali praticando e clamando, orando, né, jejuando, buscando, o Senhor vai te dar a graça e vai te fazer aí entender, abrir a sua mente, você vai conseguir compreender com muito mais facilidade. Mas nós vamos ficando por aqui, quero agradecer, vamos despedir os nossos amados que estão conosco. Amábile, muito obrigada por estar conosco aqui. É sempre uma alegria. A Priscila, muito obrigada.
paz do Senhor, Alan, e a paz do Senhor, irmão. Alan, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Priscila, pelo convite, pela oportunidade. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Glória a Deus. Então, nós encerramos esse episódio e estamos preparando para o próximo. E qualquer dúvida, sugestões, deixa aqui no comentário ou manda para a gente lá no nosso Instagram. A todos, a paz do Senhor Jesus.